Terça-feira é dia de Fatos da Semana. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, uma das vítimas do avião que caiu em Paraty na semana passada, estava prestes a homologar 77 delações premiadas de executivos da empreiteira Odebrecht. Na semana passada, o país foi surpreendido com a notícia da morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Relator da Operação Lava Jato, ele foi uma das vítimas do avião que caiu em Paraty, no Rio de Janeiro. Nos últimos dias, mesmo durante o recesso do judiciário, o ministro estava trabalhando na delação dos ex-executivos da Odebrecht e deveria homologá-los agora, no final do mês. Sua morte também deixa em suspenso outros processos que estavam sob a sua responsabilidade no Supremo Tribunal Federal. E fica a dúvida: quem vai substituir Teori Zavascki e como ficarão os processos da Operação Lava Jato no Supremo? É sobre isso que vamos falar agora no Revista da Cidade. E mais uma vez estamos recebendo o doutor Eduardo Leite. Tudo bem? Bom dia, Marise. Bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma, né? Vamos para mais uma. Bom, da última vez que nós falamos sobre o assunto, desenvolveu um pouco e agora a gente tem o sigilo da investigação do acidente aéreo que aconteceu na quinta-feira passada. Por que foi solicitado esse sigilo? O sigilo ele tem um objetivo muito claro, ou seja, assegurar as informações na investigação, que se houve ou não, se concorreu ou não para qualquer ato criminoso nesse acidente, tá? Então, porque nós temos duas investigações, a princípio, sem falar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que também instaurou um procedimento para abrir uma investigação. Mas a Justiça Federal, logo que ocorreu, instaurou justamente para poder verificar se houve ou não algum ato, alguma intercorrência, enfim, no aspecto criminoso, tá? E você tem uma outra investigação, que é a investigação da CENIPA, que é um centro justamente para verificar e prevenir novos acidentes. Ou seja, a CENIPA ela investiga tão somente para prevenção de acidente aéreo. Agora, esse que está tramitando na Justiça Federal e também na Justiça do Estado do Rio de Janeiro é justamente para poder averiguar e investigar se houve ou não. O sigilo... comum? Ele é considerado comum? Olha, o sigilo não é assim tão comum. Tá. Entretanto, como envolve uma autoridade importante que estava envolvida diretamente numa investigação, eu diria, relevante para o país, para a nação, então, obviamente, todas as conjecturas ocorrem, né? Ou seja, de um acidente, de um simples acidente, até, eventualmente, a intervenção de atos criminosos que pode ter ocorrido ou não. Entretanto, isso é muito prematuro hoje você antecipar qualquer situação nesse sentido. Tirar alguma conclusão. Então eu acho que o sigilo, ele nesse momento, ele há quem na verdade repudie a decretação do sigilo, porque a sociedade precisa ter conhecimento dos fatos, ou da impressão de que vão esconder alguma coisa. Não é isso, na verdade é para resguardar mesmo as informações que vêm para dentro desse procedimento, tá? Então eu vejo como uma situação muito natural a decretação do sigilo. Falar um pouquinho da escolha nesse processo do relator. Como que fica a Lava Jato nesse momento? Bom, nós temos aí algumas situações que estão sendo desenhadas, tá? O próprio presidente Michel Temer já anunciou que só vai indicar o substituto do ministro Teori a partir do momento que o relator tiver sido designado, o novo relator designado nesse procedimento, ou seja, o relator da Lava Jato necessariamente. Há duas questões que podem ser, ou há uma redistribuição na segunda turma,
tá? Entre os ministros que compõem a segunda turma. Por quê? Porque, na verdade, o ministro Teori fazia parte dessa segunda turma, né? Ou, eventualmente, pode ter a opção, em função da relevância da questão da Lava Jato, pode ser distribuída entre todos os demais ministros, com exceção da ministra presidente Carmen Lúcia, porque ela não faz parte nem da primeira e nem da segunda turma. Tá? E há uma questão ainda que a ministra, e há inclusive o próprio presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né, ontem em pronunciamento, né, é a favor, ou seja, no sentido de que a presidente Carmen Lúcia, em função da necessidade, da urgência, haja vista que alguns delatores que fizeram as delações premiadas se encontram presos e é medida de extrema urgência, então que ela possa homologar essas delações premiadas até o dia 31. Entendeu? Tá, né? Mas então há essas questões que estão sendo colocadas e que estão sendo discutidas, tá, internamente com os demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Então essa é a situação que nós temos hoje. Doutor Eduardo, eu vou lá dar um recadinho e aí na volta a gente vai falar dos possíveis nomes para ser indicado como ministro, né, que é uma outra coisa, a indicação do relator, né, que a gente tem que separar isso direitinho para o telespectador entender. A gente estava falando de possíveis nomes, né, já tem nomes para indicar para a cadeira do Teori Zavascki? Olha, existe especulações em relação à questão de possíveis substitutos do ministro Teori. O pronunciamento, ou seja, o que o presidente da República tem se manifestado, porque a indicação é dele, né, e obviamente uma vez indicado vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele é sabatinado e é submetido ao plenário do Senado para aprovação. Aí, após todo esse trâmite, aí sim ocorre a nomeação pelo presidente da República. Mas o Temer, ele tem, na verdade, pelo menos o que tem veiculado, buscando um nome técnico, tá? Dentre as pessoas que foram apresentadas, tem alguns nomes que foram sugeridos dos tribunais superiores, tá? Ou seja, porque já tem, na verdade, uma experiência com o Tribunal Superior, tem a questão técnica, né? Porque você pode fazer nomeação, você tem duas formas de indicar um ministro para o Supremo Tribunal Federal. A indicação política, que agrade os políticos e, obviamente, passe pelo crivo do Senado, né? Ou você, na verdade, faz a opção por um ministro mais técnico, uma indicação mais técnica, né? Que eu acho a segunda opção é sempre mais segura, né? E buscar dentro dos tribunais superiores, eu acho que é uma saída bastante razoável, né? Responsável sobretudo, porque são as pessoas que já integram um tribunal superior. Sim. A indicação do Michel Temer para um ministro, não necessariamente este ministro que ele vai escolher tem que ser o relator da Operação Lava Jato, não é isso? Não, o Michel Temer já foi claro com relação a isso, tá? Ele só vai indicar a partir do momento em que tiver designado, ou seja, a escolha de um relator para a Lava Jato, tá? Ele já demonstrou de que ele não quer, apesar de muitos conselheiros dele, de até indicar para que essa pessoa, esse novo ministro, possa assumir a questão da Lava Jato, me parece que isso está descartado, porque o próprio presidente da República disse que só vai fazer a indicação após a relatoria ser designada por qualquer um dos ministros que compõem hoje a Corte. Doutor Eduardo, você acredita que tem alguma emergência nessa situação, que até o final dessa semana a gente consiga ter o nome do relator e o nome do ministro? Olha, a questão do relator, eu acho que o primeiro passo, a ministra Carmen Lúcia, ela é muito prudente, ela não faz as coisas, ela acorda e sai fazendo. Ela é uma pessoa muito prudente, muito equilibrada nesse sentido. Ela tem consultado, você vê que ela consultou todos os ministros, tem conversado com todos os ministros do Supremo, né, conversou com o mais antigo, o Celso de Mello, né, conversou com o Janot, que é o Procurador-Geral da República. Então ela tem sido muito prudente com relação
relação a isso. É óbvio que existe uma questão de urgência, porque a nação quer que isso não pare, que a questão da Lava Jato não pare. E o que existe de mais urgente atualmente é a questão da homologação das delações premiadas, que são 77 delações da Odebrecht. Né? E tem alguns dos delatores que eles se encontram presos. Por conta disso, há a questão da urgência. Então, pode, eventualmente, após ouvir várias pessoas e uma decisão, obviamente, da presidente ministra Carmen Lúcia, ela pode, eventualmente, homologar, né, antes do recesso, antes do término do recesso, que o recesso termina agora no dia 31. Sim. Até o dia 31, todas as medidas urgentes são tomadas pela presidente do tribunal, necessariamente. Tá? Seja lá que for, sendo de emergência, sendo urgente, há necessidade dela tomar a decisão. Ontem ela já tomou uma decisão que eu acho muito importante, que é justamente ouvir os delatores, ou seja, não interromper, porque o delator, ele foi e fez a delação na Procuradoria-Geral da República para o Janot, tá? Para o Procurador da República. Ele fez lá a delação, indicou as pessoas, enfim, qual foi o modus operandi, tudo aquilo foi relatado naquele momento. Isso veio para o Supremo Tribunal Federal, que veio para o ministro Teori. E a assessoria do ministro Teori necessariamente convoca cada um desses delatores para ver se não houve coação, se não houve barganha, se não houve absolutamente nada. A partir do momento que a pessoa fala, eu fiz a delação por espontânea vontade, então ele declara isso, então obviamente há uma validação daquela, uma ratificação daquela delação, e aí essa delação vai para a homologação. Uma vez homologada, aí volta para a Procuradoria, para que a Procuradoria inicie a investigação junto com a Polícia Federal. Entendi. Então esse é o procedimento que ocorre dentro desse procedimento, né? E não dá para você pular etapas. Então ela tem que necessariamente ser homologada ou pela Carmen Lúcia até o dia 31 ou pelo relator designado. E foi decidido por ela continuar o processo, né, da Operação Lava Jato ou não? Não, a decisão dela ontem foi clara, de continuar ouvindo os delatores, ou seja, as pessoas vão continuar, porque tinha sido interrompida, né, com a morte do Teori, e foi interrompida. E ela ontem determinou que continuassem ouvindo pela assessoria do Teori, pelos juízes que estão na assessoria, que todos os delatores continuem ouvindo, sendo ouvidos. Foi uma decisão prudente. Para não atrasar. Ela fez exatamente, ela tomou essa decisão prudente, obviamente, para não atrasar absolutamente nada. Né? Doutor Eduardo, a gente vai esperar mais informações do Departamento de Jornalismo e também suas, a gente comenta sobre isso, desenrolar, e vamos esperar que o relator seja escolhido logo, definitivamente, e o ministro também. Muito obrigada, doutor Eduardo. Vamos esperar que, sobretudo, que esse relator não tenha nenhum partidarismo, não tenha nenhuma tendência, que seja efetivamente técnico, escolha, né? Obviamente. Exatamente, técnico, como você falou. Para conversar com o doutor Eduardo Leite, é lá no Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite. Obrigada. Ótima semana, ótimo feriado, né? Porque São Paulo tem feriado amanhã. É aniversário da nossa cidade. Faz aniversário. Com certeza, e aniversário também, gente, da nossa TV Gazeta amanhã.